Boa tarde, somos estudantes da Universidade Brasil. Eu me chamo Jéssica e vamos falar um pouco sobre diabetes. Me chamo Alisson e vou falar um pouco sobre a prevenção do diabetes. Eu me chamo Leandro e vou falar um pouco sobre a fisiopatologia do diabetes. Bom, sabemos que a diabetes hoje em dia é uma das doenças silenciosas e que não é muito levada a sério pelo fato da população não ter conhecimento da doença. Sabemos também que a diabetes é uma disfunção causada pela deficiência total ou parcial e a produção da insulina, da ação da insulina no organismo e pelo tipo de hormônio produzido pelo pâncreas. Sabemos também que a diabetes tipo 1 adquirimos ela por hereditariedade, já vem dos nossos antepassados, do nosso pai, da nossa mãe, já vem na genética, muitas vezes deles. E a diabetes tipo 2, adquirimos ela durante o tempo. Bom, a diabetes tipo 1, ela é de forma silenciosa. Se não formos atrás de um conhecimento específico, quando formos ver, ela já está em uma proporção bem maior no nosso organismo e na nossa vida, no nosso dia a dia. Também sabemos que a maioria das populações não tem conhecimento da doença e só vão descobrir quando estão com algum problema, alguma doença, alguns sintomas e vão no hospital para se identificar, conversar com o seu enfermeiro, com o seu médico, e lá o médico acaba passando um exame e consta, que o nível de glicose no organismo da pessoa está um pouco alterado, ou está elevado, ou está muito abaixo. E aí, sim, o médico vai poder fazer ali uma avaliação, fazer um controle da glicose, da glicemia do paciente, para poder diagnosticar e constar se é diabetes ou não. Também sabemos que a população em si não tem um recurso, não tem um conhecimento da diabetes e muitas vezes as causas dela passam despercebido. Muitas vezes o paciente ele se machuca, ele se corta e não observa que naquele local não tem uma boa cicatrização, não está tendo uma boa asepsia no local, tá tomando medicamentos e não está vendo cura e procura o médico e aí o médico vai constar que ele está com diabetes. Muitas vezes o paciente ele auto se medica, pensando que é alguma doença e é outra totalmente diferente. Muitas vezes eles chegam a perder membros do corpo pela falta de medicamento certo e pela necrotização também do local, que a diabetes ela necrotiza o local afetado do paciente. E então o paciente ele tem que especificar para o médico o que ele está sentindo, o que ele está passando por ele. E a diabetes é como se fosse uma doença qualquer no início. Muitas vezes ela aparece e some pela falta de alimentação saudável. O paciente vai ter ali a visão turva, vai ter um cansaço excessivo, vai ter uma disfunção no organismo. E meu colega vai dar continuidade. Sobre o diabetes tipo 2, nosso corpo trabalha da seguinte forma. Quando ingerimos um alimento, esse alimento é transformado uma grande parte em glicose, que é distribuído no nosso corpo para nos dar energia. Essa glicose ela é encaminhada através do sangue para as células. O nosso pâncreas é responsável para criar o número de insulina para regularizar o número de glicose no sangue, dentro das células, para que possamos estar sempre saudáveis. Aí o que acontece com a pessoa que tem o diabetes tipo 2, que é o caso mais comum no mundo? Quando ela não, por exemplo, se alimenta corretamente, não pratica exercício, por exemplo, não regula o nível de álcool que ela ingere,
tantas atividades irregulares que nós faz durante o dia, faz com que o pâncreas não produza insulina suficiente para poder regular o nível de glicose nas células. Então é isso, para que nós possamos ter uma vida saudável e não desenvolver o diabetes, no nosso corpo, é só mudar alguns hábitos no nosso dia a dia, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, controle de peso, abandonar o hábito de fumar, evitar ou moderar o consumo de álcool, bem importante, e é isso. Boa tarde, gente. Vou falar um pouco sobre a fisiopatologia do diabetes. O que é diabetes? Sabemos que a diabetes é um nível elevado de glicose no nosso sangue. A diabetes ela foi diagnosticada lá antigamente pelo médico Thomas Willis. Como ele viu que poderia ser uma doença aquilo? Muitas pessoas ao urinar, ele via que havia formigas naquele local onde caiu a urina. Aí pesquisou, foi através dali que começou a descobrir a diabetes. Vamos falar um pouco sobre a fisiopatologia. O que é a fisiopatologia? Onde abrange a parte de dentro dos nossos órgãos. Toda vez que nós ingerimos um alimento, vai para o nosso estômago vai aquele processo do intestino delgado. Aí o que acontece? Aí o pâncreas, ele vai saber que tipo de alimento que foi ingerido ali. Aí quando entra em função as células betas, que é gerada pelos pâncreas, que ele analisa se tem ou não glicose no nosso organismo, que são os alimentos que nós ingerimos. O que acontece? O pâncreas, ele naquele momento,